Ok. Ok, está conectado já? Gente, boa noite. Desculpa o transtorno que nós tivemos agora. Eu creio que por causa da chuva que deu aqui em Santa Felicidade, acabou atrapalhando alguma coisa na nossa transmissão. Eu estou com o Dr. Demétrios aqui já pacientemente nos esperando. Nós conversamos brevemente agora. E como nós estamos aqui para ouvi-lo, né? Eu vou deixar que ele comece a nos conduzir, então, nesse momento, a nos falar um pouco sobre esse trabalho que ele tem feito. Lembrando que nós estamos fazendo essa live porque há um mês atrás, aproximadamente, nós levantamos algumas problemáticas que é ter filhos dentro de casa nesse momento de pandemia. E um dos pontos que nós falamos foi sobre o risco por causa da internet. E o Dr. Demétrios é um delegado de polícia cibernético, professor na área, e ele tem muito para nos falar nessa noite. Doutor, boa noite. Obrigado pela tua paciência. Já que Deus abençoe a tua disponibilidade em falar conosco, e eu vou deixar a palavra com o senhor para não tomar mais tempo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, hoje, por poder participar, poder estar colaborando, digamos assim, no sentido de conscientizar as famílias dos problemas que nós enfrentamos aí através do uso inadequado, do uso até ilícito da tecnologia. Eu sou delegado de polícia e, na verdade, eu fui o criador da primeira unidade de combate a cibernéticos no Brasil, que é o Núcleo de Combate a Cybercrimes, que foi inaugurado aqui em Curitiba em novembro de 2005. Era um projeto antigo já, meu, que na verdade, o projeto já tinha 10 anos quando o núcleo foi lançado, e, em virtude disso, nós temos a experiência assim, bastante profunda em termos de conhecimento das diversas modalidades de crimes que foram cometidos e que constantemente vão se transformando e vão se aperfeiçoando através da rede mundial de computadores. A nossa experiência lá à frente do núcleo até o ano passado, quando eu me aposentei, levou a uma investigação de cerca de quase 250 mil casos. É um volume, assim, bastante significativo e, obviamente, chegou a esse patamar em virtude de que, como sendo a primeira unidade do país, todas as demais unidades federativas sempre nos formulavam solicitações no sentido de apoiar os trabalhos investigativos e tentar descobrir quem eram os criminosos. A partir daí, obviamente, nós nos conscientizamos da necessidade de compartilhar esse conhecimento com outras unidades federativas, com outras instituições congêneres, no sentido de preparar os policiais. E hoje nós vemos, quando ligamos a TV, várias vezes, todos os dias, operações acontecendo no país inteiro, onde os criminosos são localizados, sejam estelionatários, sejam pedófilos, sejam pessoas que praticam essas fake news. Temos toda a modalidade de crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, falsa identidade. Como eu disse, o trabalho junto ao governo, literalmente, eu encerrei no ano passado. E, obviamente, foi uma decisão difícil que, obviamente, deixou assim uma certa tristeza. Eu pretendia continuar, mas eu sempre digo o seguinte: eu digo que a inteligência não é uma qualidade, a inteligência é um dom. Se é um dom, vem de Deus. E se vem de Deus, use com extrema responsabilidade. Se nós formos agraciados com inteligência, nós temos que efetivamente usá-la para tentar ajudar as outras pessoas que não são tão favorecidas ou que sofrem, que têm problemas e não têm esclarecimentos a respeito de como essas coisas acontecem, como esses crimes acabam atingindo inúmeras famílias no país. Hoje já é raro uma pessoa que não tenha sido vítima de um crime cibernético. Os crimes que acontecem não são apenas aqueles em que o criminoso utiliza a tecnologia para praticar o delito, mas são aqueles também em que eles utilizam a tecnologia para se comunicar ou, muitas vezes, até para comemorar que conseguiram fugir das garras da lei. Então, o nosso trabalho, obviamente, ele acabou se estendendo para um leque muito mais amplo do que imaginávamos a princípio, quando nós nos deparamos com situações em que tínhamos que subsidiar outras unidades de combate, por exemplo, a violência contra a criança e adolescente, ao
combate ao tráfico de drogas, crimes de homicídio também, porque num determinado momento, isso é bastante comum, o criminoso utiliza a tecnologia, seja para a prática do crime ou seja para se comunicar com outras pessoas. Então, ao longo de todos esses anos, eu fiz inúmeras palestras, foram mais de 500 palestras de todos os tipos possíveis e imagináveis de crimes, crimes contra a honra, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, contra a saúde pública, toda a modalidade de crime que você consegue imaginar, mediante o emprego de tecnologia, seja para a prática ou para a comunicação, é objeto dos cybercrimes. Então, eu hoje estou aqui me colocando à disposição para que todos que tenham interesse e queiram tirar dúvidas, esclarecimentos, possam sim fazê-lo. E é importante que façam literalmente, porque não tem muitas pessoas que têm domínio, que não têm conhecimento desse tipo de matéria. Então, toda a orientação que pudermos dar a respeito da produção de provas, as cautelas que devem ser adotadas no sentido de evitar que venhamos a ser vítimas desse tipo de crime, serão colocadas e estarão disponíveis aqui para todos aqueles que tenham interesse. Doutor, quando nós falamos no mês passado sobre os riscos que os nossos filhos, né, os nossos adolescentes correm dentro de casa, porque eu vi um pedagogo dizendo assim, que nós não deixamos um adolescente, uma criança, numa praça pública sozinha, e que deixar ele na internet sozinho é tão ou mais perigoso que isso. O que o senhor nos fala sobre esse acesso do adolescente, da criança na internet, como os pais devem agir, quais são os cuidados, o que o senhor acha que é prudente para um pai, né, até em termos de tempo com esse filho, monitoramento, o que o senhor nos fala sobre isso? Olha, pastor, eu digo sempre que o mais importante é que se estabeleça e que literalmente prevaleça sempre aquele vínculo que existe entre pais e filhos, de amizade, de confiança, de proximidade, de troca constante de informações a respeito de tudo que acontece. É uma grande verdade que o mundo virtual, ele é, aliás, muito mais perigoso até, porque de forma sorrateira os criminosos conseguem ter acesso aos nossos filhos, às crianças e aos adolescentes, e usando de subterfúgios, de engodos, de enganação, eles conseguem se aproximar, estabelecer contato, firmar amizades que se prolongam ao longo de muito tempo. Não, nós observamos que alguns crimes aconteciam em um curto espaço de tempo, mas outros nós percebemos também que o criminoso conquistava essa amizade e ia tratando aos poucos, durante meses e até, às vezes, durante anos, até atingir o seu objetivo. Dentre as diversas operações que nós fizemos no combate à pedofilia, para que você tenha uma ideia, foram inúmeras aqui dentro de Curitiba, fora de Curitiba, em outras unidades federativas, nós estivemos inclusive no Rio de Janeiro, nós encontramos centenas de milhares de arquivos envolvendo questão de exposição de crianças e adolescentes em situação de intimidade, de privacidade, que foram conquistadas depois de que o criminoso teve a oportunidade de convencer essa criança ou esse adolescente que ele era aquele ombro amigo, que no momento de tristeza, no momento de inconformismo, no momento de insatisfação, a criança era induzida a acreditar que aquele era um novo amigo, que esse amigo virtual poderia ser aquele ombro que poderia aconselhá-la, que poderia orientá-la, poderia dividir com ela aquele sofrimento momentâneo pelo qual ela passava. A partir daí, intimidades serão compartilhadas, dados a respeito da privacidade onde essas crianças, onde esses adolescentes residiam, o patrimônio que os familiares tinham, os lugares para onde iriam viajar, os momentos em que estariam ausentes de casa. E isso tudo, obviamente, serviu para respaldar as ações dos criminosos que, não raras vezes, utilizaram essas informações tanto para aproximação, para encontros sem que os pais tivessem conhecimento, que acabaram, não raras vezes, também resultando em violência, em agressão, em sequestro, em estupro e até em mortes. Isso, invariavelmente, aconteceu dentro de casa, essa conquista da amizade aconteceu dentro de casa, muitas vezes quando os pais distraídos não deram a devida atenção, e obviamente que o criminoso ele se propõe a dar essa atenção que
o jovem, o adolescente ou a criança buscam quando eles querem conversar com alguém, não tem com quem conversar. Às vezes um pai quer ver o jogo, às vezes o pai está preocupado, está cansado, tem uma atividade intensa durante o dia, a mãe tem outras atividades, também tem que cuidar da organização para o próximo dia, tem que deixar tudo em ordem dentro de casa e acaba deixando a criança lá, junto da tecnologia, seja um smartphone, seja um computador, e a partir daí eles começam a acessar comunidades de relacionamento, começam a estabelecer contatos através de chats de conversação e, obviamente, começam a fornecer esses dados que servem para a montagem de dossiês e práticas de crimes. O senhor falou, e isso me assusta, né? Porque normalmente a gente pensa que em curto espaço de tempo, mas o senhor disse que muitas vezes leva-se muito tempo para conquistar. Então, eles fazem algo que é premeditado e eles têm paciência para fazer a conquista dessa criança, para tirar dela as informações que eles querem. Sim, exatamente. E o ardil que eles utilizam é algo que, literalmente, crianças e adolescentes não estão acostumadas. Se vocês me permitem a colocação de um exemplo, de um caso que me chamou a atenção... Fique à vontade. Obrigado, pastor. Quando fomos procurados por uma mãe que, preocupada ao ver que no notebook de seu filho ela identificou algumas conversas de caráter tendencioso, de conteúdo até sexual. Ela nos trouxe aquele material impresso, só que nós percebemos que não aparecia a identificação de quem era a pessoa com quem o filho conversava. Então, na época, muitas conversas através de Messenger, travava-se uma conversação inicial onde, do lado esquerdo da tela, a gente conseguia vislumbrar o nome dos interlocutores. E naquele caso que ela trouxe o material impresso, não aparecia. Solicitamos, então, que ela trouxesse o equipamento para que pudéssemos averiguar, e quando localizamos o conteúdo integral das conversas, identificamos a pessoa com quem ela conversava, nós conseguimos aprofundar as investigações e chegamos à conclusão de que o filho dela conversava com uma pessoa que estava localizada numa região metropolitana aqui de Curitiba. Era uma pessoa que, infelizmente, teve um passado voltado ao crime, um ex-presidiário, e aí, aqui eu não estou, por favor, querendo condenar alguém que... Ok. Porque as pessoas podem acabar, num determinado momento, acabar passando por esse tipo de situação. No entanto, aquela pessoa, especificamente, utilizou a amizade, a aproximação com aquele garoto e estabeleceu um vínculo de proximidade extremamente profundo e íntimo durante 3 anos. Misericórdia. Perceba que quando nós efetivamente descobrimos isso, e quando a mãe nos trouxe, era algo que já estava muito amadurecido através de encontros ocultos que os pais sequer tinham conhecimento. Então, é importantíssimo, eu digo assim, para você que tem criança e adolescente em casa, eu sei que a comodidade de uma rede Wi-Fi é bastante importante, facilita muitas coisas, mas vai dormir à noite, para começar, nem o telefone não deve ficar no quarto. Antigamente a gente falava em computador, hoje é o smartphone, nós passamos por tablet. Uhum. Os smartphones são a ferramenta do momento, mas não tem que ter conversação durante a madrugada. O efeito que provoca, inclusive, a radiação que sai desses aparelhos prejudica até o sono dessas crianças posteriormente. Mas alguns casos de pedofilia que nós verificamos, os pais entravam no quarto durante a noite e a luz do telefone estava acesa, eles traziam o aparelho de telefone celular para nós verificarmos e, literalmente, estava estabelecido também relacionamentos ocultos. Então, vai dormir durante a noite, desliga o roteador, não tem mais internet, o telefone não tem que ficar no quarto, o telefone recolhe, se quer deixar carregando, até por uma questão de segurança, porque muitos desses aparelhos ou carregadores têm dados problemas, casos pegaram até fogo por causa desse tipo de coisa. Então, o lugar do celular não é na cama, não é no quarto, não é na hora de dormir. Então, como eu falei a princípio, pastor, é fundamental manter esse vínculo de confiança, de amizade, de poder conversar a respeito de novas amizades que surgem em comunidades em relacionamento. Isso é uma coisa que tem que ser acompanhada. A legislação dentro dessas comunidades diz, inclusive, coloca idades mínimas que não têm sido observadas. Se em determinado momento um pai ou uma mãe vai ceder a essa exigência de que o menor quer participar de uma comunidade, tem que ser colocado também que o pai ou a mãe também vão participar daquele espaço, para que ele possa
analisar se surgem ou não conversas tendenciosas. Tem que ter esse acompanhamento constante e esse vínculo de confiança não pode ser quebrado. Não dá para aceitar, em determinado momento, que uma criança comece a estabelecer um vínculo de confiança e amizade muito mais forte com um estranho do que com os próprios pais em casa. Uhum. Verdade. O senhor falou de chat, o senhor falou de locais de acesso, né? Até algum tempo atrás, a gente tinha uma preocupação muito grande com os jogos violentos de internet. Hoje, os jogos já se abriram e a meninada joga com pessoas que eles não conhecem. Existe o Instagram, o Facebook e tantos outros meios. O senhor diria para nós se tem algum que o senhor acha mais perigoso ou se todos esses são passíveis de que a criança ou o adolescente esteja envolvido em algum momento com algum risco desse? Eu diria que todos aqueles que permitem que a criança consiga estabelecer uma conversação são perigosos. Há muitos anos existia um clube, um jogo antigo que as crianças gostavam muito, chamava Clube Penguin. Não sei se o pastor recorda, minhas filhas chegaram a jogar, inclusive, aquele joguinho online, tinha uns pinguinzinhos bonitinhos, faziam umas competições, se divertiam, era um joguinho muito bacana. Mas eu comecei a perceber que, em um determinado momento, começava a se estabelecer conversações, começavam a surgir perguntas no jogo. E numa daquelas perguntas eu percebi, inclusive, alguém perguntando onde você mora. Então, até nesses jogos é o que eu digo, é difícil dizer isso, porque se um filho está jogando, você como pai que trabalha, que tem uma série de outras preocupações e outros compromissos, vai entrar também, vai ficar jogando também. Então, nós vivemos um momento muito difícil hoje, em que é fundamental que os pais estejam orientando e conscientizando os filhos. Eu sei que não é uma coisa fácil, nós temos que ter, inclusive, muito tato ao conversar e ao comunicar determinadas coisas. Alguns assuntos devem ser tratados com muito mais cautela, mas nós não, como responsáveis, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de mostrar e de conscientizar os nossos filhos de que o risco está aí, ele é presente, é uma constante. Esse momento agora da pandemia, em que todos estão fechados em casa, o uso da tecnologia tem sido muito mais intenso, tanto é que as operadoras agora distribuem sinais de internet, estão tendo dificuldades para atender a todo mundo fechado e o dia inteiro logado na internet, até vocês estão percebendo que a internet está mais lenta, o sinal tem caído, travamentos acontecem constantemente, exatamente em função desse grande volume de pessoas conectadas simultaneamente. E os criminosos não diminuíram também os seus ataques contra crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, para que vocês tenham uma ideia de que uma coisa é séria, foi verificado já saiu o resultado de um levantamento que mostrou que a partir de fevereiro agora de 2020 até agora já cresceram em cerca de quase 35% os casos de aliciamento virtual de crianças e adolescentes. Então, pedófilos, e eu tomo muito cuidado com isso, porque principalmente quem trabalha na área médica sabe que pedofilia, na verdade, não tem uma previsão legal dentro da legislação brasileira. E por que não tem essa previsão legal? Porque é uma parafilia, é um problema de ordem médica, é um problema que precisa ser tratado, é um problema de saúde que precisa ser tratado. Então, o que nós temos dentro do Estatuto da Criança e Adolescente são previsões que dizem respeito principalmente à coleta, à produção, ao compartilhamento, ao envio, ao aliciamento de adolescentes, aliciamento de crianças, porque aliciamento de adolescentes não existe dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Houve uma significativa alteração na legislação a partir de 2009, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, quando tratava da questão da pedofilia, ele não tratava, digamos assim, eu não gosto de usar o termo pedofilia, a exploração sexual de criança e adolescente era tratada de tal forma que só permitia o enquadramento do criminoso quando ficasse comprovado que ele literalmente compartilhava aquela informação. Obviamente, muitos criminosos foram localizados e, em virtude dessa exigência de que ele tivesse compartilhado, muitos deles acabaram não sendo até indiciados, não puderam ser coibidos à época em função dessa falha na legislação. Logo em seguida surge aquela CPI da pedofilia entre 2007 e 2009, vocês devem recordar, e a legislação sofreu uma alteração significativa
e foram acrescidos à previsão legal que trata da exploração de crianças e adolescentes 32 verbos diferentes, entre os quais essa questão da captura de imagens, da divulgação de imagens, da produção de imagens, do compartilhamento, do aliciamento. Tudo isso foi colocado de uma forma que deu uma possibilidade muito maior às autoridades de poderem reprimir esse tipo de crime. Então, é até importante, e eu recomendo quem puder, faz uma pesquisa simples a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente a partir do artigo 200, 240, 241, onde ele traz todos esses verbos. Hoje, evidentemente, até em função do tempo, nós não vamos conseguir ver aqui, quem sabe numa outra oportunidade, a menos, é claro que se você entender que é possível, até posso abrir aqui alguns quadros e faço essa leitura rápida. Mas é importantíssimo que as pessoas estejam atentas a isso, porque é muito comum compartilhamento hoje através do WhatsApp, através de Telegram e de outros aplicativos, imagens que não raras vezes trazem, sim, imagens de adolescentes que pela própria compleição física avantajada, não raras vezes impossibilitam a identificação de que se trata de uma fraude, o que não deixa efetivamente de caracterizar o crime se essa imagem for compartilhada. Tá? Então, doutor, preste atenção. O senhor falou sobre aliciamento. Quando uma pessoa alicia uma criança ou uma adolescente, normalmente ele alicia para que ele tenha qual prática? Para a gente ter noção e observar dentro de casa quais são os cuidados, né? E o que eles querem, normalmente, desta criança e desse adolescente. E é até estranho a gente falar de criança, né? Mas, como o senhor disse, se num joguinho inocente gera possibilidade, a gente sabe que o risco é grande também. Importantíssima essa sua pergunta e parabéns, porque é uma pergunta bastante inteligente que as pessoas geralmente não fazem. É bom esclarecer. O Estatuto da Criança e Adolescente, quando sofreu essa alteração, ela passou a ter uma previsão de que aliciamento só é aplicável contra crianças. O aliciamento é aquela conduta que o sujeito vem se aproximando, vem tentando conquistar a confiança, tentando obter um determinado material. Aqui está dizendo que essa reunião foi atualizada pelo anfitrião e inclui minutos limitados, ótimo. Então, com essa alteração, o que nós conseguimos alcançar e responsabilizar hoje são aquelas pessoas que conseguem ter esse convencimento, essa aproximação e essa obtenção de materiais ligados principalmente à nudez das crianças. Eles querem material que possa ser utilizado para ser comercializado. Então, a previsão do aliciamento ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela protege crianças. Na nossa legislação, para quem não tem conhecimento, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é aquela que tem de 1 dia até 12 anos incompletos, ou seja, tem 11 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Completou 12 anos, ela passa a ser adolescente. E isso vai até os 18 anos incompletos, exatamente o segundo ano para completar 18 anos. A legislação brasileira não protege adolescentes contra o aliciamento. Então, era muito comum recebermos, por exemplo, no núcleo, pais que traziam filhas e filhos de 12, 13, 14, 15, 16, 17. Minha filha está sendo aliciada, meu filho está sendo aliciado, quero fazer um boletim de ocorrência. E a legislação não traz previsão legal que permita nós fazermos esse boletim por aliciamento de adolescentes, somente de crianças. É um ponto fundamental a que os pais devem estar atentos, porque se eventualmente os filhos passarem por esse tipo de ataque, só existe a previsão de alcançarmos o criminoso se ele tiver obtido material ligado à questão de nudez ou pornografia envolvendo aquela criança ou adolescente. Pelo aliciamento, tão somente, nós não conseguimos responsabilizá-lo e não conseguimos sequer formular o boletim de ocorrência. É importante que se destaque que, quando você faz essa distinção, que o pedófilo, na verdade, é uma pessoa que apresenta uma parafilia, um problema de ordem psicológica, nós somos forçados a reconhecer também que as previsões que estão contidas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente dizem respeito não
a doentes, a pessoas com problemas psicológicos, mas sim a pessoas que literalmente têm o ânimo, têm o dolo da prática do crime, da coleta do material, seja para ele utilizar para o fim próprio, seja para compartilhar, ou seja para ganhar dinheiro em cima disso, fazendo uma comercialização dessas imagens dentro e fora do país. O senhor falou para a gente sobre o tempo que, por exemplo, esse caso que o senhor nos trouxe, da criança que durante 3 anos, para que a mãe descobrisse, né? Nos casos que o senhor já viu, existe alguma coisa que a gente consiga observar nos nossos filhos para a gente perceber que ele pode estar sendo aliciado e que ele não teve coragem de contar? Alguma característica em comum que os pais possam estar atentos? Olha, significativamente o que a gente observa é uma alteração de comportamento. A criança, a gente sabe, a criança ou adolescente, quando existe esse vínculo de amizade, de confiança, ela não tem grandes limitações, não tem segredos para com os pais. A partir do momento em que a criança começa a apresentar uma característica de isolamento maior, de começar a esconder coisas, você chega perto, ela começa a querer desligar o computador, mudar a tela do computador, esconder o telefone, desligar o telefone. O telefone não tinha senha, a partir do momento ele começa a ter senha também. Então, a partir do momento que ela começa a criar segredos que nunca teve entre os pais, já há um sinal de que alguma coisa ela está tentando esconder. Okay. Alterações de comportamento também são verificadas quando começa a se afastar mais da família, ela já não fica tão perto. A família ficava anteriormente mais reunida na mesa, na hora da ceia, na hora de assistir um filme, na hora de sentar na sala para bater um papo, para conversar, para trocar ideias. Então, essa criança começa a se distanciar mais, ela começa a se fechar mais, ela começa a se trancar no quarto, por exemplo, para que não seja vista, não seja pega de surpresa, acaso alguém abra a porta. Então, são comportamentos anômalos, incomuns, que não estavam presentes até aquele momento. A produtividade também na área escolar começa a ficar mais evidente, e a gente observa também uma maior irritabilidade. Então, o comportamento, as respostas começam a se tornar um pouco mais contundentes, mais agressivas. E isso, obviamente, se traduz num comportamento que ela não adquiriu dentro do lar e, a princípio, também não adquiriu dentro de uma escola. Então, esse tipo de comportamento anômalo chama a atenção e serve como um alerta, como um sinal, dizendo que o pai e a mãe devem chamar, sim, para sentar, para conversar, para bater um papo e perguntar o que é que está acontecendo. Uhum. Em um determinado momento, o uso de uma nova ferramenta, de uma nova tecnologia, se traduz numa alteração comportamental. Talvez seja necessário reconsiderar a utilização desse equipamento de uma forma que você esteja mais presente quando ele for utilizado e que ele seja direcionado, sim, para ações que possam contribuir para a melhoria educacional, para até um estreitamento de relacionamento com pessoas da própria igreja, da escola, para atividades escolares, para pesquisas científicas, mas não para amizades com pessoas estranhas que, inclusive, formulam questionamentos duvidosos e tendenciosos a respeito de onde ela mora, onde ela estuda, onde ela passa as horas de lazer, onde ela pretende ir no final de semana, se vão viajar nas férias, para onde vão viajar. Eu sempre chamo atenção também, pastor, para essa questão de que a divulgação excessiva de imagens que possam permitir ao criminoso identificar onde a pessoa se encontra, facilita muito a ação dos criminosos. Então, adolescentes têm essa prática de tirar fotografia de uniforme, aparecendo o brasão do colégio, identificando com grupos de amigos. Isso tudo, obviamente, serve para fazer uma coleta gradual de informações que vai ser utilizada amanhã depois para a prática de uma determinada aproximação ou ataque. Ok. Vamos lá. Eu tenho um exemplo, né? Um filho, uma criança, um adolescente, e eu vou querer tirar o celular e ele não quer e ele começa a espernear. O senhor, como um delegado de polícia desta área, o que o senhor nos orienta enquanto pais, né? Usamos autoridade, tira, não tira, cede, o que o senhor nos diz? Olha, isso é difícil, mas não esqueça, pastor, nunca, eu peço às pessoas que nunca esqueçam que nós somos detentores do pátrio poder. E esse pátrio poder também nos coloca na condição de responsáveis
Amém. Nós temos a responsabilidade pela segurança, pela educação dos nossos filhos. Então, obviamente, nós estamos legitimados. Eu sempre digo, o diálogo deve ser feito com educação, com respeito, com tranquilidade, nada de agressividade. Eu sempre digo que uma conduta agressiva leva a um resultado reflexo que não deve ser diferenciado. Uhum. Eu sempre digo, uma conversa, uma orientação com calma, com tranquilidade, para que a criança perceba. Você não deve, em hipótese alguma, isso não é aceitável para ninguém, exasperar, porque isso não contribui em absolutamente nada e vai acabar até afastando a criança, de forma que ela não vai querer manter esse diálogo. Mas se chegar num determinado momento que seja inevitável pela própria segurança da criança, para que ela se conscientize disso, obviamente que nós não temos outra alternativa a não ser exercer esse nosso pátrio poder, esse nosso controle parental e efetivamente tomar as medidas que foram necessárias para que essa criança se conscientize. Nesse meio tempo, ela vai ficar chateada, talvez, nós devamos, quem sabe, considerar a hipótese de conscientizá-la, de mostrar a ela esses riscos que ocorrem. Eu sempre convidava as pessoas, inclusive, lá, quando chefiava os cybercrimes, convidava os diretores de escolas, convidava o pessoal da igreja que quisessem ir fazer visitas e conhecer a unidade, falar a respeito disso, mostrar o que acontece, aconselhar. Vários pais levaram filhos para se aconselharem, para saberem da realidade, dos riscos que eles corriam. E é interessante, pastor, porque tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Nós estamos falando até agora de crianças e de adolescentes. Mas Certo. nós também que muitos de nós temos pessoas idosas em casa e que, num determinado momento, essas pessoas idosas, às vezes, infelizmente, agem como crianças, de uma forma que as coloca numa situação de risco. E isso, obviamente, nós sabemos da situação dos Dom Juan cibernéticos, que não raras vezes enganaram e iludiram senhoras que passaram por situações de abalo emocional, de crise, de depressão, e se valendo desse ardil, dessa artimanha, os criminosos conseguiram se aproveitar dessas senhoras, desses senhores, tomaram dinheiro, tomaram propriedade e, não raras vezes, agrediram e até mataram. Então, em um determinado momento, nós devemos estar atentos para proteger também os nossos idosos em casa e ter essa habilidade para ensinar também a eles do risco que representa utilizar as tecnologias. É importante que usem as tecnologias. Há muitos anos eu falava, é incrível, hoje nós vivemos esse momento de pandemias, essas aulas online. Para você ter uma ideia, pastor, eu sugeria a utilização desses computadores e televisões das escolas desde 2005, 2004, eu sugeria que as famílias fossem trazidas, que os pais fossem trazidos, que eles aprendessem a utilizar a internet, que aprendessem a utilizar as habilidades de relacionamento, para que eles pudessem também estar juntos. Desculpe, a voz começa a falhar um pouco. Estivessem juntos com os filhos e conseguissem acompanhar a evolução da própria internet. Essa questão de fazer com que os idosos também saibam utilizar e possam também se divertir e compartilhar e se aproximar de amigos distantes é importantíssimo. Mas nós devemos também sempre estar mostrando a eles os riscos que isso representa, acaso surjam novas amizades e novas paixões, digamos assim, tentando aproximações sem que a família deva saber dessa amizade ou desse novo relacionamento. Ok. Doutor Demetrios, uma pessoa mandou uma pergunta aqui e está dentro de uma para a gente caminhar para o encerramento por causa do Zoom. E aproveitando, o senhor hoje me disse que viria com a gente num novo momento para falar sobre fake news. Fiquei muito feliz com a sua disponibilidade e vou explorar, nós como Igreja Batista aqui no Jardim Pinheiros, vamos explorar o senhor mais uma vez, sem dúvida nenhuma, para falar sobre isso. Mas aqui estão perguntando bom, primeiro assim, descobri que meu filho está sendo aliciado, que passo eu vou dar, né, que atitude eu vou tomar? O senhor falou do cuidado, de não agredir e tal, e existe algum lugar onde eu vou ligar, vou fazer denúncia, como que eu devo agir? Em primeiro lugar, é fundamental que se faça a prova disso. Então, hoje os telefones celulares, eles têm já tecnologias que permitem a gente bater fotos de telas
Se aparecer, por exemplo, no computador, pode fazer um print screen daquele material também. Primeiro, você tem que proteger a prova, porque você vai procurar uma autoridade policial que vai tratar disso efetivamente como um crime. E, obviamente, que essa autoridade policial ela vai precisar fazer quebras de sigilo. Sigilo é uma garantia constitucional. Ela tem que ser autorizada, ela tem que ser analisada pelo Ministério Público e tem que ser autorizada pelo Poder Judiciário. Então, se você procurar a autoridade policial, tão somente querendo fazer uma denúncia sem apresentar uma prova ou coisa parecida, não vai conseguir obter êxito nessa investigação. Certo. Então, se tem qualquer tipo de material, por exemplo, se você identificou uma situação, viu uma conversa no telefone do filho, a recomendação é que literalmente recolha esse aparelho o mais rápido possível, porque o filho, infelizmente, nós sabemos, não sei se eu digo sabemos que eu estou acostumado já no meio das palestras, mas as pessoas sabem a respeito de uma característica específica que se chama síndrome de Estocolmo, quando a própria vítima começa a ter uma certa afinidade com o criminoso consegue convencê-la a protegê-lo de forma que as provas não cheguem até o conhecimento de outras pessoas. Isso é síndrome de Estocolmo, quando a vítima fica tão intimizada com o criminoso, tão aproximada com o criminoso, que ela tenta destruir a própria prova. Então, o adolescente, na hora das vezes, quer destruir o telefone. Não, eu formatei o telefone, formatei o computador. Então, primeiramente, produza essa prova, recolha esse material, recolha o computador, se for preciso, leva até a autoridade policial, entrega, produz essa prova, peça a lavratura do boletim de ocorrência, tá? Se for um e-mail, coisa parecida, uma conta de correio eletrônico, vai ter que abrir essa conta de correio eletrônico, vai ter que extrair o código-fonte para que possam ser verificadas as origens técnicas do encaminhamento disso através da rede mundial de computadores. Qualquer tipo de conversa deve ser impressa, deve ser levado. Sempre que você procurar uma unidade policial, sempre leve o material probatório, senão você não vai conseguir absolutamente nada. Em algumas situações, crimes de calúnia, injúria, difamação, falsa identidade, nós recomendamos, inclusive, a lavratura de atas notariais que se fazem em cartório. É só uma recomendação, porque tem custo isso, e nós não podemos exigir que as pessoas, além de serem vitimadas, fiquem gastando dinheiro com esse tipo de material, mas é a prova mais consistente e ela literalmente não pode ser destruída em juízo porque ela tem credibilidade, é formulada, coletada dentro de um cartório, então ela tem uma validade muito mais forte do que o empréstimo comum que você faz em casa. Qualquer tipo de material, se você fez uma transação pela internet, por exemplo, que resultou no prejuízo, se você está fazendo uma transação pela internet, monta um dossiê dessa transação, acessou um site, bota a fotografia do site, vai guardando numa pastinha lá, o site é esse, a oferta é essa, o produto é esse, o preço é esse, guardando tudo. Amanhã depois, se você tem qualquer tipo de problema, você tem uma evidência para apresentar à autoridade policial. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, de uma mãe dizendo assim, eu percebi que meu filho está mudando, como que eu devo agir para saber se realmente ele está sendo aliciado? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o telefone dele? O que eu vou fazer de prático para descobrir isso? Eu diria que o vínculo, é aquela questão do vínculo de confiança. Isso é uma condição que, se me permitem, se não fizeram, a partir de agora façam, vai entregar uma nova tecnologia, tá bom, vou te entregar a tecnologia, mas eu não quero senha no telefone e fica bem claro. Essa linha está sendo ativada no meu nome. Se eventualmente for utilizada para alguma coisa ilícita, o primeiro que vai ser procurado pela polícia sou eu. Então, estou confiando em você entregar esse aparelho agora, eu preciso confiar em você que, primeiro, não vai ter senha. E se eu precisar ter acesso às informações que estão nele contidas, eu não vou ter dificuldade alguma. Se a partir de algum momento eu for ter essa dificuldade, fica convencionado desde já que eu recolho novamente esse aparelho e você não vai ter mais acesso a essa tecnologia. O importante é sempre esse diálogo tranquilo, calmo, bem explicadinho. Todo dia você chega e conversa com teus filhos. Eu tenho duas filhas, uma adolescente, a outra agora completou a maioridade já, mas em momento algum, durante todo esse tempo, elas precisaram da tecnologia, porque eles falam, inclusive, várias atividades exigiam a utilização dos smartphones, mas nunca deu precisar chegar e eu ter que forçar alguém a abrir uma senha, coisa parecida. Na grande maioria das vezes, os telefones em casa não utilizam senhas. Por segurança, elas utilizam senhas e também rastreadores, que é uma recomendação que eu faço, ter rastreador ligado sempre nesses aparelhos, se acontece
um eventual desaparecimento de um adolescente, de uma criança, você pode tentar localizar pelo rastreador. E o uso de senhas só quando não estiver em casa, porque daí, se eventualmente perder o aparelho, alguém achar, não vai utilizar indevidamente. Vínculo de confiança estabelecido sempre. Não permita jamais o distanciamento desse amor, dessa confiança que você tem com o teu filho. Teu filho precisa confiar em você, você precisa confiar no teu filho, eles precisam, em relação ao outro, reciprocamente precisam entender esse vínculo de respeito e de preocupação que os pais exercem no sentido de protegê-los, de garantir que eles fiquem e que eles estejam bem sempre. Ok. Deixa só eu ver aqui como está o nosso tempo com o Zoom, doutor. A gente está terminando o tempo? Você que vê aí. Eu acho que já está acabando. Já está acabando? Doutor Demétrios, nós vamos encerrar porque o tempo está acabando, mas eu quero agradecer imensamente o senhor por essa tua disposição. Vou orar, espero que dê tempo aqui ainda de orar pelo senhor, pela tua família, e eu espero em breve a gente poder conversar novamente, já que o senhor carinhosamente se dispôs a contribuir novamente conosco, ok? Eu quero orar abençoando, né, pedindo que o Senhor abençoe a tua vida e que Ele continue te direcionando e te instrumentalizando na obra dele. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, queremos colocar a vida do Dr. Demétrios, da sua esposa, das suas filhas que estão junto conosco agora neste Zoom. Queremos pedir que o Senhor continue derramando da tua graça sobre o teu filho, direcionando ele, instrumentalizando a vida dele para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa enquanto pai, enquanto mãe, para termos discernimento de como cuidar dos nossos filhos diante de tantas novidades. Fica conosco e nos abençoa nessa noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Doutor, se tiver perguntas, eu posso lhe encaminhar e a hora que o senhor tiver um tempo, o senhor nos responderia? Claro, tranquilo. De repente, até, se não ficar muito extenso, eu posso fazer a resposta até por vídeo para encaminhar, se for o caso. Ótimo, não queremos explorar o senhor nessa profundidade, não. Já é demais. Tem alguma coisa que o senhor queira falar antes de encerrar? Não, na verdade, eu acredito que é isso, pastor. Os temas são os mais variados possíveis. Nós efetivamente podemos combinar um outro dia e conversar de vários outros assuntos. Eu vou ficar à disposição aqui. E a única coisa que eu peço realmente é que o mais importante de tudo é sempre Deus em primeiro lugar. Amém. Ter sempre esse vínculo de amizade e de confiança. Não deixe o teu filho se distanciar, não deixe que outra pessoa dê aquela atenção que você não deu. Às vezes é importante nós fazermos reflexões e termos em mente sempre que Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e as outras coisas em terceiro. Se outra coisa que não tenha o mesmo valor, o mesmo peso, jamais permita que ela passe na frente das coisas de Deus e das coisas da família. Deixa as outras coisas para depois e põe Deus e põe a tua família em primeiro lugar, que nada vai dar errado. Amém. Gente, eu peço perdão a vocês pelo transtorno que nós tivemos no começo deste encontro. Né? Nós perdemos ali algum tempo, a chuva está pesada aqui de novo, em Santa Felicidade. O senhor está em Santa Catarina, doutor? Não, já estou em Curitiba. Ah, o senhor já está em Curitiba. Então, a gente teve esse probleminha no começo, mas nos próximos encontros que nós teremos, né? Espero que tudo dê certo e que bom que a gente pôde ouvir o Dr. Demétrios e essa orientação tão preciosa. Então, eu vou encerrar aqui a nossa live. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma noite na presença de Jesus. Um abraço, Dr. Demétrios. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua disposição. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço.